Então, sobre o artigo terceiro, é, é como o Tomás já explicou, de que este artigo terceiro, este artigo terceiro fala sobre a aplicação da lei penal no tempo. E eu sei que vocês já aprenderam a aplicação da lei penal, a aplicação da lei no tempo, na introdução do direito, mesmo não em específico sobre a aplicação da lei penal, mas vocês já têm alguma noção sobre o que é uma aplicação da lei no tempo e no espaço, né? Então, mas antes de começar, vocês sabem o que é uma decisão transitada em julgado? Alguém pode explicar o que é isso? Uma decisão transitada em julgado? Sim, não? Vocês estão a ver? Uhum. Ninguém sabe? Vocês nunca Não, ouviram? É? decisão, não sabe. Processo para decisão de um julgamento, professor. Oh, Uhum. Está claro? Está claro? Então, pastor. sim, Pascoal. Então, como se diz? Uma decisão transitada em julgado, a escola disse que o processo para processo de julgamento, não. Então, aqui, uma decisão transitada em julgado significa que uma decisão final do tribunal. Aqui, como se diz, como se haver um caso e esse caso já tem uma decisão final. O tribunal já transitou, o tribunal deu uma decisão final e essa decisão final não podemos considerar como uma sentença, mas hum, podemos também não considerar como uma sentença, porque uma sentença pode haver ainda recurso. Então, esse caso, essa decisão transitada em julgado é uma decisão final que não houve mais recursos, ou seja, se o agente na sentença não satisfaz com a decisão da primeira instância, ele pode recorrer à segunda instância e decisão transitada em julgado significa que é essa decisão final do segundo, da segunda instância. Mas podemos também considerar uma sentença como uma decisão transitada em julgada, desde que essa sentença é uma decisão final, ou desde que os participantes processuais nesse processo satisfaçam ou ficaram satisfeitos com essa sentença e não há mais recursos. Sim, vocês conseguiram entender? Decisão de ikuslionan, ikuslionan o tribunal bakazu ruman. Jadi bila ia tan recurso na. Sim, sim, não. Professor, isso Percebemos, significa, professor, percebemos. professor, Doutora, Isso significa nada? Sim? significa Uhum. que mesmo que já tem aí uma decisão final, mas não há ainda a sentença que pela parte do tribunal a condenar pelo, neste caso, o arguido, né? Portanto, não há ainda a sentença, mas já tem uma decisão. Não sei se a sentença é para a prisão ou de simples. Só peço imensa desculpa porque tem problema com a rede, mas ainda consegui ouvir. Mas não sei quem esteve a falar. Então, professora, decisão. Sim? significa decisão transitada em julgado, significa esse casos já cessam, não pode repetir. Não é cessa, mas esse caso já tem uma decisão final e que
não pode esses participantes processuais ou nesse caso no direito penal, esse arguido ou vítima ou não, estão satisfeitos com a decisão e eles não há mais, como se diz, não há mais lugar para o recurso. Não sei se vocês conseguiram entender o que é recurso, o que é primeira instância, segunda instância. Então, portanto, história, não vai haver mais recurso para outros, por exemplo, último recurso ou tribunal de recurso, não é? Sim, porque decisão transitada em julgado é o último, é a última decisão. Então, por isso que eu disse que a sentença, vocês sabem que a sentença é uma decisão dada pelo Tribunal de Primeira Instância. Então, a sentença pode haver mais recurso, mas uma decisão transitada em julgado, nós podemos considerar uma sentença como uma decisão transitada em julgado também, desde que essa sentença satisfaça os partes processuais, nesse caso, desde que a vítima ou arguido será ok, logo não será aceita a decisão e a sentença daí a primeira instância, né? Se ela pode recorrer também tribunal de recurso ou tribunal de segunda instância, então ainda nem está bolo decisão transitada em julgado também e curso foi da nena. Mas se no caso e a sentença, né? Tribunal de primeira instância decide ter na tua por pena nessa né? Mas bem, você parte rua, né? E a parte ida, por exemplo, parte vítima nem ela satisfeita ou se parte ida caso contrário, não ela satisfeita, será cara que recorre também ao tribunal de recurso ou à segunda instância, então sentença ela nem ela deve considerar essa decisão transitada em julgado, também ela usa de icus, e a recurso, se você recorre ao recurso, então, e se é recurso, nem vai ter consideração transitada em julgado, também é icus leona, também recurso só da ira, se ela ralo também recurso da ira, tá? Sim? Vocês conseguiram entender? Professora, portanto, esta decisão deve favorecer os dois lados, tanto a vítima, tanto a... Se não satisfaz os dois lados, devem recorrer na mesma, não é? Não ser chamado decisão transitada em julgado, não é? Sim, é isso mesmo. Está bem, obrigada. Então, professora, outros. Então, transitado em julgado é como último recurso, não é? Depois disso já não há mais. Sim. Depois disso já não há mais recurso. Sim, é uma decisão final, última, que não há mais, que não dá mais lugar para as partes pessoais a recorrer mais ou que não vai haver mais outra decisão. Sim? Está bem, professora. Professora, essa é a decisão singular, professora. Desculpa, não consigo. Em termos por deste conceito, mesmo que transitar em julgado, essa é uma decisão singular ou decisão coletiva? Olha, é por isso que eu disse que uma decisão na primeira instância também pode considerar como uma decisão transitada em julgado e pode não. Então, vocês sabem que, olha, principalmente vocês ainda não chegaram a ter direito processual. Então, no direito pessoal, há regras em que há alguns casos em que o tribunal deve ser, a decisão deve ser tomada pelo, como se diz, juiz singular, e há outros casos em que a decisão deveria ser tomada pelo juiz coletiva. Mas, nesse caso, uma decisão transitada em julgado não depende se essa decisão é tomada pelo juiz singular ou juiz coletiva. Desde que essa decisão é uma decisão final, desde que não há mais outras decisões, então essa decisão é considerada como uma decisão ou como um caso, como se diz aqui, esqueci-me do conceito, transitado em julgado. Sim? Bem. Então, não depende se é do juiz singular ou coletivo.
Então, como se diz, queria que vocês sabem o conceito para que vocês possam entender melhor o artigo. Então, no número 1 desse artigo, está a dizer que ninguém pode ser punido por facto definido como crime no momento da sua prática, se a lei posterior deixar de o considerar como crime. Então, aqui, não sei se vocês sabem fazer a divisão das frases ou sim, das frases, mas aqui ao dividir há duas partes. Então, uma primeira parte é que ninguém pode ser punido por facto definido como crime no momento da sua prática. Então, o que isso significa? Significa que se alguém se alguém fez algum ato, mas não podemos dizer se esse ato é um crime ou não, primeiro, como o caso de ontem. Então, espera aí, ele está fazendo barulho. Melhor mudo. Então, como o caso de ontem, nós não podemos dizer se esse ato é crime desde que não há lei que diz que esse ato é um crime. Mas, nesse artigo, como trata sobre a aplicação da lei penal no tempo, em que vocês sabem que quando falamos de aplicação da lei penal no tempo, estamos a falar de estamos só duas leis, lei antiga ou lei antiga e lei nova. Então, lei antiga é a primeira lei. Então, aqui se referir se alguém praticou um ato, mas esse ato na lei antiga, a lei antiga prevê esse ato como um crime. Mas, no momento da sua prática, como se diz, após essa pessoa praticar o ato como se diz, não sei dizer esse conceito em português, mas vou tentar. Então, há uma lei, eu vou fazer só um exemplo para que vocês consigam entender melhor. Há uma lei A. Então, na lei A diz que, por exemplo, matar uma pessoa é crime. O senhor, por exemplo, o senhor Antônio, no momento da lei A em vigor, o senhor Antônio matou uma pessoa. Mas, após esse ato, após essa prática, surge uma lei B, uma lei nova, que diz que matar uma pessoa não é um crime. Então, se essa lei posterior ou essa lei nova dizer que matar uma pessoa não é crime, logo o senhor Antônio não pode ser condenado, como se diz, não, o ato do senhor Antônio não pode ser considerado como crime, porque essa lei nova diz que matar uma pessoa já não é crime, mesmo que a prática desse ato está no momento da lei anterior. Mas vocês sabem que se surge uma lei nova, essa lei nova revoga a lei antiga. Então, nós podemos aplicar essa lei nova ao senhor Antônio, faz com que o senhor Antônio se livre do seu ato ou da sua prática. E também como no caso de número 2, mas aqui número 2 refere-se em especial aos casos em que já tiveram uma decisão transitada em julgado, ou seja, já tiveram uma decisão final e pode até esse senhor Antônio já cumpriu a
sua pena